tecla SAP. Amém? Feche seus olhos. O Halehayako Miskenot Deha Israel Mantuvu O Halehayako Miskenot Deha Hasnela avoiteha estahave eleha od shechavivate Quão agradáveis são suas tendas, ó Jacó, seus tabernáculos, Israel, por tua misericórdia entrarei em tua casa, me prostrarei lá temerei tua santidade, ó Senhor, Senhor. Meu Deus. Venha nível rasnela avoiteha estahave eleha od shechavihate eleha. Meu Deus. Senhor, eu oro antes de falarmos histórias da tua palavra. O Senhor, nesta noite, nesta manhã, aliás, nos leva a uma profundidade mais íntima contigo, Pai. Sei que há homens aqui profundos, mas há pessoas que se acham profundas e precisam ter a verdadeira noção do que são. Outros precisam te conhecer. E nós, nesta manhã, não podemos ficar presos, Senhor, à temática do culto. Senão nós vamos fazer deste culto um Shabat de fariseus, em que não se pode curar, que não se pode salvar, não se pode tirar do buraco. Mas convém a nós nesta manhã, Senhor, sentir a tua presença, porque tu és poderoso, e tu liberta e tu transforma e tens mensagem para nós. Fala conosco, Espírito de Deus, revela-nos qual boa, perfeita e agradável a tua vontade nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. É um bebê vivo aí. Amém. Lucas capítulo 23. Eu vou entrar no viés da ceia, mas vou passar por fora dela para chegar nela. Amém? Quem sabe você não compreenda de primeiro um pouco como eu vou lhe trazer a mensagem. Quando eu estava fazendo faculdade teológica lá no Rio, uma das coisas que Deus me ensinou era desconstruir o texto. E eu sempre preguei na desconstrução de um texto bíblico. Eu não tenho eloquência do pastor Prates, nem desejo ter. Porque numa lavoura há muitos tipos de ferramenta. O problema da igreja hoje é que todo mundo, quando prega, fala com o mesmo sotaque. Até imita as línguas do outro. Porém, meus amados, há muitas diversidades de ferramentas. Há quem vai ficar em pé com a mão estendida orando. Há quem vai ficar sentado intercedendo e ouvindo. Cada um de nós tem um trabalho na obra de Deus. O grande problema é que nós estamos engessando as coisas de Deus. E todo mundo está ficando muito igual. Todo mundo tem que pular do mesmo jeito, cantar do mesmo jeito.
A música evangélica produziu muito isso na igreja nos últimos dias. É tudo muito igual. E tudo muito vago. Se nós dependermos da música desses dias, a igreja não sobe. Não sobe. Porque está tudo muito igual. Não há diversidade. E a igreja é diversidade. Não estou dizendo sexual, não. Antes que você pense que eu estou falando disso. Estou falando de diversidade de pessoas, de pensamentos, de ministérios. E é nessa pluralidade de ministérios que nós somos corpo. E não é um corpo só espiritual, é também um corpo físico. Porque a mão que se impõe é física, mas a unção que se derrama é espiritual. As coisas dependem desses dois canais. Mas muitas das vezes, e também a vontade de fazer vem da alma. E muitas das vezes nós não sabemos usufruir disso como igreja e vamos nos perdendo. Mas eu quero falar algumas coisas espirituais mais sérias nessa manhã para você. É Santa Ceia, e eu respeito muito Santa Ceia. Mas eu respeito muito mais do que a ceia, que eu me encontro uma vez por mês. É eu ser ceia. É diferente de estar numa ceia. E aí a gente fica igual carpideira, chorando, só naquele dia de ceia. E as nossas atitudes são apenas temporais de um culto. E tomamos um cálice e comemos um pão. E a gente não é isso. A igreja não é isso. A igreja é muito mais do que isso. Amém? Abra sua Bíblia em Lucas 23, versículo 13. A minha Bíblia tem umas linguagens diferentes que a minha Bíblia é a Bíblia judaica, mas vai estar. E o que fica difícil eu explico a você. Amém? Versículo 13 diz: Pilatos convocou os principais Kohanim, ou sacerdotes, os líderes do povo, e lhes disse: Vocês trouxeram este homem até mim com a acusação de que ele subverte o povo. Eu o examinei na presença de vocês e não achei culpado do crime do qual acusaram. Tampouco Herodes, porque ele o enviou de volta para nós. E tornou-se claro que não fez nada e de nada merecedor de morte. Portanto, mandarei açoitá-lo e libertarei. A uma voz, porém, eles gritaram: Acabe com ele, queremos Barrabá. E ele fora lançado na prisão por ter causado uma rebelião na cidade e por ter assassinado. Pilatos tentou interceder outra vez, porque desejava: se quiser me dar som, eu agradeço, a Yeshua, ou Jesus. Mas eles gritaram: execute-o. Em uma estacada só de fala, execute-o em uma estacada. Pela terceira vez ele perguntou: mas este homem fez algo de errado? Não encontrei nenhuma razão para condená-lo à morte. Vou mandar açoitá-lo e depois o soltarei. Mas eles continuaram gritando insistentemente, pedindo que ele fosse executado. Em uma só voz gritavam, e assim o prevaleceram. Pilatos decidiu conceder-lhe o pedido e libertou o homem que havia sido lançado numa prisão por rebelião e assassinato. E aquele que impediram era Yeshua, ou Jesus, e foi entregue à vontade deles. Quando os soldados romanos levaram Jesus, ou Yeshua, agarraram um homem de Cirene, chamado Shimon, ou Simão, que estava a caminho do campo, e colocaram a estaca de execução nas costas dele, e o fizeram carregar no lugar de Jesus. Grife isso. Há pessoas que carregam a cruz, porque são obrigadas. Um grande número de pessoas se seguia, incluindo mulheres que choravam e lamentavam por ele. E Jesus se voltou e disse-lhes: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorem por si mesmas e por seus filhos, porque chegará o tempo em que as pessoas dirão: felizes as estéreis, e os ventres que nunca geraram, e os seios que nunca amamentaram. Então elas dirão às montanhas: caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos. Porque se eles fazem estas coisas,
quando a madeira está verde? O que acontecerá quando ela estiver seca? 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados à execução com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, lugar de caveira, ali pregaram. E estavam os criminosos a uma direita, o outro à sua esquerda. E Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, eles não entendem o que estão fazendo. E eles dividiram as suas roupas, lançando sorte. O povo ficou observando as autoridades zombarem dele. E salvou os outros, e diziam: salve-se a si mesmo, se o Messias, eleito de Deus. E os soldados aproximaram-se também e zombavam dele. E aproximaram-se e, oferecendo vinagre, disseram: se você é o rei dos judeus, salva-te a si mesmo. E havia uma inscrição acima da cruz, que quer dizer INRI: este é o rei dos judeus. Amém? Aleluia. Somente isso. Como vou encontrar eu nesse texto 2 coisas usadas na ceia? 2 sementes, 2 frutos da terra usados na ceia. Quando eu fui estudar semente, eu entendi que semente tinha 3 divisões, um invólucro e um invólucro maior. E eu fui estudar sobre semente. E quando eu fui estudar sobre semente, o Senhor me levou à crucificação. E há quem diga: pastor Maurício, você é louco? O que semente tem a ver com cruz? A semente, quando ela é tirada para produzir e crescer, a sua roupa, que é a sua casca, deve ser quebrada pela força dos elementos do tempo. Você sente calor, a semente debaixo da terra sente o frio e sente o calor das intempéries, das situações da natureza. Mas Jesus, como semente, sentiu as intempéries da situação daquele momento e tiraram daquela semente chamada Jesus a sua capa, a sua roupa. E a semente, para se tornar uma grande árvore, tem que se tirar dela, ela tem que romper a sua vestimenta inicial. A primeira camada da semente era a sua casca. A segunda era uma camada, que eu vou dizer que é a pele nossa, que é os elementos internos se alimentam daquela pele que fica debaixo da casca da semente, e ela, a partir dessa alimentação, que os 3 elementos internos estão se alimentando, começa a se ter a ideia de produzir uma árvore, ou um fruto, ou aquilo que nasce de semente. O meu rei, para se tornar alguma coisa, enquanto sendo chicoteado e sendo suas vestes roubadas, ele não era ainda o projeto principal do plano de execução. Ele era a ideia daquilo que Deus tinha que fazer. E se eu pudesse dar um nome a essa mensagem nessa manhã, eu daria de sementes interrompidas. Porque quando eu olho para a ceia, eu vejo a videira produzindo uva, mas a semente não produzindo parreira. E vejo o trigo chegando à puberdade para poder ser replantado, mas sendo arrancado da terra e sendo moído e virando pão. Um é moído e vira vinho, um é moído e vira pão. E o meu mestre é moído inicialmente, tirado as suas vestes. E quando eu vejo a veste na tradução judaica, na cultura judaica, veste, falamos de talite, falamos de oração, falamos que as pontas do manto têm 613 nós, que representam os 613 mitzvot, que são 613 mandamentos, que vai representar as 613 funcionalidades, veias, músculos, tudo que meu corpo faz dá 613 ao todo. Então, arrancam dele a casca principal. Então, uma das coisas que vai acontecer com você, se você quer ser igual a Jesus, a primeira parte da sua vida espiritual experimentada é naquela razão pela qual você existe, é naquela razão para a qual diz que semente você é. Nós conhecemos feijão preto porque ele é preto por fora, e muitos crentes não têm identidade. E Gênesis capítulo 1, versículo 11 e 12 diz
que Deus, quando delimitou semente, era semente para dar fruto segundo a sua espécie. Ninguém faz vinho de ceia com um monte de tipos de semente, ou faz com jaca, faz com outras coisas. Tem que fazer com iguais, com uva igual, e tem que ser uva tinta. E muitas das vezes nós queremos ser um corpo de igreja movido pelas emoções, falamos em línguas pelas emoções, servimos a Deus pelas emoções, mudamos de congregação pelas emoções. Dizemos hoje, eu fiquei olhando aqui, me lembrando da minha vida ministerial, somos abraçados o ministério inteiro. Aleluia. Todo mundo diz que está com a gente. Quando a coisa fica difícil, todo mundo nos abandona. Dizem que nos amam hoje. Daqui a 5 minutos, irmãos, nada a ver com o que foi falado, mas nós não somos abandonados, pastores. Não é assim que acontece. Investimos oração, investimos jejum, investimos nossa vida, gastamos pneu de carro, gastamos sola de sapato, tiramos do nosso bolso e investimos na obra de Deus, e somos abandonados. Ontem eu estava pulando valeta de esgoto. Cheguei numa casa, a mulher disse: meu marido não gosta de crente. Eu fiquei em pé. É, senhora, vocês me pediram para vir aqui, porque vocês disseram nesse lugar que vocês querem ser crente. Legal, mas eu quero conhecer seu marido. Mas por que, pastor? Porque eu sou homem. Eu quero ver se ele é homem. Se ele for homem, cabra bom, e aguentar um tapa, eu quero ver. Eu sou desse jeito que eu chego a falar. Estava dirigindo um culto, o menino, filho do dono da biqueira, passava na porta da igreja, fazia uma bagunça lá na igreja, que me botaram para dirigir Lodebar, né? Me botaram para dirigir Lodebar. E aí o menino passava com a motoca, fazia aquele barulho, e aquilo foi me enfesando, mirando. Eu, filho do diabo, tua moto vai quebrar. Aí alguém disse: pastor, ele é o filho do dono da biqueira. Eu falei: meu pai também é dono. É desse jeito. Sábado passado, na porta da minha casa, o bar estava lá, forró comendo, aquele barulhado. Eu, 3 horas da manhã, botei o joelho e falei: Satanás, vai lá e manifesta. Faz uma bagunça lá. Eu estou falando contigo mesmo, você está me perturbando? Aí o homem parou, que meu vizinho disse: pastor, mas eu vou marcar um forró? Meu pastor, a mulher manifestou 3 horas da manhã, quebrou a garrafa, queria bater em mim, queria bater em Serginho. Aí eu, por que você não me chamou para expulsar? E nem pensei nisso, eu cagando de mim. Se você é despido, o trabalho de Deus é o contrário. O trabalho de Deus é quando alguém te desmoraliza e você quer a sua moral, você está saindo do viés de Deus. E Jesus começa a ser desmoralizado no seu ministério. E vão lhe tirar a casca inicial, que é a sua capa, que é a sua veste. E olhe para quem está do seu lado nesta manhã e pergunte: você está preparado para quando tocarem na sua vida moral? Você está preparado para ser vituperado? Está vendo aquele pastor, aquele bispo? Ele canta uns corinhos de fogo, ele é diferente. Ele é isso. Está vendo aquela irmã de oração? Ela não presta. E começa-se o Gólgota espiritual da nossa vida a começar. Estamos levando ao Gólgota. E aí você começa a reclamar com Deus: Deus, me tira do Gólgota. Mas um dia antes, você teve um momento de lucidez. E você disse: pai, se não for possível, eu bebo esse cálice. Você faz oração em momentos de lucidez, mas quando a pressão psicológica chega, você não quer ser despido. Não se esqueça, Deus só leva em conta a oração lúcida. Deus não leva em conta a oração no calor da emoção, senão eu e você já estaríamos mortos. Meu Deus. E quantas vezes nós já pedimos para Deus nos levar? E aí começa ele a ser despido, a semente está perdendo a capa, lançando sorte. Vamos jogar, vamos ver com quem fica. Não é assim? E aí
A semente vai perder a segunda camada para poder começar a ter grande autoridade. Vamos dar nele com chicote. Olha para o seu irmão do lado e pergunta: está preparado para o segundo trecho? Aperta o cinto. Estamos começando a voar. E aí você quer cegar, né? O Rude Cruz se erigiu. Belo dia, né? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Tive num culto essa semana. Cheguei no culto, manifestou um homem, endemoniado. Cheguei perto, olhei com o pastor da igreja, com toda a educação. Ele estava também a caráter. Botei a mão assim e falei: calma, sou ministro, vai voltar, dirija o teu culto, deixa que eu repreendo, resolva esse problema. E o homem cheio de birinite, aguentava. Se eu riscasse um fósforo, explodia os crentes dele. Aí, eu olhei para aquele demônio: demônio, eu sei quem você é, sei teu nome, olha só, volta para o teu esconderijo, depois eu resolvo assunto com você. Em nome de Jesus. O pastor não gostou daquilo que eu fiz, ele não entendeu, eu não expulso o demônio de bêbado. Porque você só assina documento lúcido. Então como você vai ficar perto, xaropado, né? E aí o pastor ficou, chamou o capeta e virou aquela... eu fui lá para fora, tirei o paletó, tirei a gravata e falei: agora eu também saí do caráter, agora eu vou sentar e não quero nem oportunidade. Aí o pastor mandou um recado para minha ovelha que está comigo: avisa aí para botar a gravata, senão não prega. Eu falei: não vou pregar. Eu não vou pregar. Aí o senhor disse: olha para aquele homem. Aí eu encurvei assim, o senhor disse: entendeu? Quando ele me olhou no olho, ele balançou lá no púlpito e ficou assustado. Eu falei: fala. Aí o senhor disse: olha para a mão dele. Eu olhei. O senhor disse: uma mulher do passado. Meu Deus do céu. Ele tem que se consertar com a mulher do passado. Meu Deus. Ele está fazendo algo aí. Eu falei: falo não. Falo não. Gravidez de rolo não tem parto, mas tem leito, né? Falo não. E o pastor meu auxiliar comigo. Aí eu ouvi alguém orando em espírito. Eu, a pessoa dentro de mim, da minha ovelha, dizer: Senhor, eu vou ser aqui sem ver o Senhor usar meu pastor, sem o Senhor agir aqui nessa noite. Eu olhei pro lado. Aí estou ouvindo demais, estou ficando doido. O outro que bebe, eu que fico tonto. Aí eu fiquei calado. Senti um poder do céu. Homem, desce daí! Misericórdia. O homem tremeu na base. O culto parou. Aí depois do culto ele mandou me chamar. E quando eu fui chegando perto dele, pegou a Bíblia, abriu a Bíblia para tirar uma palavra. Eu falei: pode parar com a palhaçada. Está tirando oráculo para mim, o Espírito de Deus não te revela não? Agora eu entendi que o Espírito de Deus não te revela. Aquele homem virou e falei: diga para mim. Hoje eu sei, é bom falar disso. O que é? Eu tenho que me consertar? Essa mulher que tu está não é sua? E aquela também não é? E aí? Você pode dirigir a igreja assim? Meu Deus. Por isso que isso aqui não cresce, né? Esses russos vasos. Mas o meu Deus diz para você reclamar com ele: só te entreguei a mensagem, tchau. E o vaso é igual carteiro, né? Corre do cachorro depois. Mas ele não é o dono da carta. Você quer ser cheio do Espírito? Tem que estar disposto a pagar preço. Tem que estar disposto a ser canal de Deus. Há quem vai olhar você entregando uma mensagem, se está dando uma profetada. Há quem vai olhar você dando um abraço e vai dizer: quer aparecer. E aí a primeira roupa sua vai ser arrancada. E aí vai para a chicotada. Vamos tirar a camada que junta os pedaços embaixo. E vamos agora destruir a semente. Toma-lhe chicotada. Chicotada nas batatas das pernas. Chicotada no lado do corpo. Já não tinha nem mais o bico do peito. Aonde tiver um bocado de carne, dele chicotada. Este homem tem que ter marcas.
Você tem marcas que alguém infringiu sobre a sua vida espiritual, mas não sabe quem te marcou. Ela basta. Aleluia. Aleluia. Eita Deus, aleluia. Aquele pastor que te expulsou da igreja, aquele pastor que olhou para você de cima a baixo, aquela irmã que humilhou você como pastor, não se preocupe, você está passando um processo de Deus. Meu Deus. Deus está tirando a segunda camada. A segunda camada está sendo tirada do centro. E a Bíblia vai ser bem clara que ele levou chicotadas. Eles pegam e ainda fazem uma coisa muito brutal. Você aprendeu que a coroa é só em volta da testa, né? Não. Uns espinhos de 14 a 18 centímetros. Uns espinhos grandes, desse tamanho. E quando você batia com o porrete, eles entravam, batiam no osso da caixa craniana e curvavam por dentro da cabeça. Um capacete de espinho colocado com porrete. A Bíblia diz que o soldado romano ainda batia em cima. E o que acontece quando entra alguma coisa na sua carne? Sua carne quer expulsar, produz inchaço, os vasos se rompem, vai produzir uma dor de cabeça enorme. A carne vai inchar e ela vai começar a entrar por entre a coroa de espinho. Esse rosto vai se desfigurar, essa cabeça vai ficar disforme, o sangue vai descer, os olhos já não vai conseguir enxergar direito. Meu Deus. Vai produzir uma anafilia, um choque anafilático. Não tem pele no peito, não tem pele do lado, não tem pele nas costas. Na Palestina, nuvens de moscas que são bem diferentes daqui, semelhante à mosca do chifre, vão pousar bebendo aquele sangue. Uma situação, você não tem milhares de vasos, microvasos do seu corpo quebrados e veias estouradas, você pingando sangue, seus pés descalços, pisando em pedras enormes de toneladas colocadas no chão, num sol de 50 graus, teu pé está sendo fritado numa chapa, e você não dá um prato de dor. Estão tentando você, não no nível humano, estão lhe tentando para você fazer mau uso da sua autoridade. Meu Deus. E nesta manhã Deus está me mandando lhe dizer: esta prova é para tentar você e você fazer mau uso da sua autoridade. Você dobra o joelho e pede justiça.